Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Gil. Obrigada pelo convite, pela iniciativa. Com certeza vai ser uma tarde maravilhosa. E enquanto vocês estão me ouvindo legal? Tá me ouvindo bem? Tudo ok? Gil, que interessante, né? Tu falando, contando um pouco da nossa história, como a gente se conecta com algumas coisas, eu também, da área da saúde. E quando eu trabalhava na área farmacêutica, tipo, ao contrário de ti, eu não tinha outro projeto, né? Mas eu estava infeliz com o meu trabalho, eu trabalhava dentro de uma fábrica, eu não mudava a vida de ninguém, né? Pelo contrário, assim, trabalhava muito com máquina, com equipamento, fazia o diabo a quatro, digamos assim, para aprovar medicamento, para autorizar medicamento. Na verdade, eu acho que eu gerava efeitos colaterais nas pessoas. Mas a do Terra apareceu na minha vida, assim, no momento em que eu não tinha outro projeto, me impactou. Eu comecei a utilizar óleos essenciais por causa do bruxismo, veja só a ansiedade. Mas sempre, desde que eu fiz a faculdade de farmácia, a farmacobotânica sempre me chamou a atenção. E hoje a minha missão como farmacêutica, né, é impactar um pouquinho, cada vez mais a vida das pessoas, né, ao redor do mundo e diminuir o uso irracional de medicamentos sempre que possível, né? Mas o que eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês, então, né, é um pouquinho da minha experiência, uma das minhas experiências com os óleos essenciais, né, entre tantas, mas o que eu acho que é que mais impactou e a que mais é notável, assim, pelas pessoas, sabe, que os óleos essenciais fizeram e transformaram a minha vida. Então, para não fugir do tema, eu vou falar um pouquinho aqui para você sobre os cuidados do corpo, emagrecimento, tá? E é tudo interligado ali, como o Gil estava falando antes também, né? Tudo tem um despertar. E o emagrecimento, né? Ele vem com autoconhecimento, vem esse autodespertar, né? É uma força que, ao inalar um óleo essencial, às vezes vai despertando de dentro de ti. É a crença, né? De que a gente pode mudar, de que a gente pode e deve agir, né? Então, é muito ligado com a autoconfiança, com descobrimento, de cuidado que a gente sente, né? Que é a chave, eu acho, para tudo, e os óleos essenciais nos ajudam muito. O emagrecimento também, né, gente? Ele é um processo. Ele deve ser tratado, na verdade, como uma doença crônica. O que eu estou falando hoje para vocês aqui também, não é só o emagrecimento ali de emagrecer talvez 2, 3 quilos para ir numa festa, ou emagrecer 2 a 5 quilos, sabe, para chegar naquela meta de peso, é relacionado, né, à doença, obesidade, sobrepeso, né, assim como a gente vê os hipertensos, por exemplo, diabéticos, né, diabetes, hipertensão é uma doença crônica e as pessoas fazem o tratamento para isso para a vida toda, né, e eu tenho uma linha do tempo dentro da do Terra, porque eu já fui uma pessoa obesa, eu já fui depois uma pessoa sobrepeso, né? E nesses 5 anos aí que eu venho utilizando os óleos essenciais, há 5 anos atrás eu era uma Vanessa diferente. Hoje eu sou outra Vanessa, né? Não só pela questão de emagrecimento, mas também pela confiança, por toda uma mudança, um estilo de vida, tá? E hoje, com 32 quilos a menos, podem acreditar, tá? Sem bariátrica, sem medicamentos, né? Mas com bastante óleos essenciais, com muitos óleos essenciais aí para me ajudar nesse processo, né? E ao começar a usar óleos essenciais para o bruxismo, que foi quando eu comecei a utilizar, esse foi meu motivo, a minha procura pelos óleos, alguma coisa foi mudando, né? Uma autopercepção, eu fui desenvolvendo mais consciência, foco, persistência, fui vendo coisas que eu gostaria de mudar, a imagem que eu tinha de mim no espelho, né? Eu estava naquela época uma mulher mais triste, né? Com até, digo assim, o início de uma depressão. Então, né, com isso veio a motivação, né? E aí vem mil e um motivos para a ação. Essa é a motivação, né? Mas, porque eu fiz, talvez você, o que que eu fiz, vocês estejam se perguntando, né? Para começar, se vocês estão esperando ouvir aqui um protocolo formadinho, isso de manhã, isso de tarde, isso à noite, não é assim. Ou só tomar Meta Power, né? Ou Smart Sasse na época que eu comecei, e ficar parada esperando que eu vou emagrecer, né? O que vocês que estão tomando aí o Meta Power vão emagrecer.
Eu sinto muito dizer, isso não vai funcionar, né? Eu sei, porque eu já fiz isso, eu já esperei também uma fórmula mágica, eu já esperei ficar ali tomando Smart Sass e Grapefruit sem fazer nada, né? Mas é preciso a gente se esforçar um pouquinho mais, né? Como eu disse, é um processo, o processo é muito legal e vale a pena. Então, o emagrecimento, gente, ele começa na nossa mente, né? Não são, são hábitos, na verdade, né? Que vão nos auxiliar. Então, aquele diagrama que o Gil mostrou ali ontem, mais cedo, dos pilares ali de saúde e bem-estar da Terra, o estilo, né, de vida, foi ali que eu comecei a me guiar, dentro daquele diagrama, para saber, né, quais os óleos essenciais poderiam me ajudar, quais seriam as etapas ali da minha vida em que eu poderia estar adicionando óleos essenciais também para melhorar. Então, com base nesse diagrama, né, dentro desses pilares, começou com a base ali, a alimentação. Então, era realmente isso, não adiantava eu só ficar no MetaPower, no Smart Sass, esperando acontecer alguma coisa, né? Seguindo o pilar ali, alimentação é a base de tudo. Então, comer bem é a primeira coisa que a gente precisa, né? É ter um plano alimentar. Saber o que que a gente está ingerindo, as quantidades que nós estamos ingerindo, tá? E para isso, óleos essenciais, né, podem nos ajudar. E o que que eu agreguei nesse momento, né, para me ajudar na alimentação? Lemon e grapefruit, tá? O que que eu fazia? Um copo antes, tá? E sigo fazendo, né? Porque eu sempre fui uma pessoa sobrepeso, obesa, então para mim é um tratamento crônico. Eu vou tratar e vou utilizar óleos essenciais para o resto da minha vida. Então, grapefruit, né, diminui a vontade de comer fora de hora. O grapefruit, ele vai ajudar a tirar aquela vontade desesperadora de ficar beliscando também, fora de hora. Ele vai diminuir aquela vontade de comer doces e realmente, né, então basta uma gotinha do grapefruit ali, sublingual, tá? Quando eu comecei não tinha o MetaPower ainda, tinha o Smart Sass, que hoje a gente tem o MetaPower, foi o que veio a substituir o Smart Sass. Então, também funciona muito bem, né? A gotinha sublingual aqui, como eu fazia em substituição ao grapefruit. A ingestão também do lemon mais o grapefruit, tá? Antes de tomar o café da manhã, antes de almoçar, antes de tomar um café da tarde ou um jantar, meia hora antes, tá? Sagrado, 2 gotas de lemon, 1 gota de grapefruit, ou até 2 de cada, sem problema nenhum, e 1 copo de água eu tomava 30 minutos, então, antes das refeições. O que que isso fazia? Isso me dava saciedade. Quando eu sentava para fazer a refeição, eu já não tinha mais aquela fome em que eu teria se eu não tivesse feito a ingestão desses óleos. Então, a porção que eu me servia ali, que já era ajustada, porque eu estava numa dieta, né, eu não conseguia nem terminar o que eu tinha me servido, porque a saciedade que o grapefruit, junto com o lemongrass, promove é sensacional. Outra coisa, quando a gente está num controle, né, calórico, uma restrição ou a diminuição de alguns alimentos, o que que acontece? Principalmente restrição ou diminuição dos doces e dos carboidratos, né, gera muita ansiedade. Dá desespero mesmo, aquela vontade louca, mordia os dentes, mordia a língua, mordia os lábios, ficava super ansiosa, às vezes irritada. Para esse momento, né, para a gente seguir o plano ali, se manter na dieta e controlar esse nível do estresse, lavanda e balance. Lavanda, balance ou lavanda e tangerina ajuda a diminuir a irritação, controlar o estresse. Então, 1 gotinha inalado diretamente da palma das mãos ou no peito, no difusor também em casa, no momento que eu estava em casa, ou no trabalho, eu levava também o difusor quando eu podia, botava na minha mesa. Estava sempre rolando, né, de forma aromática, então, lavanda e balance e tangerina, né, porque é difícil a gente se manter na dieta, né, e começar uma reeducação alimentar. É bem tenso. Então, a dica é sempre tenham pelo menos 2 desses óleos essenciais, lavanda e balance, ou balance e tangerina, né,
para auxiliar nessa questão emocional, né? E também não esperar o desespero. Por isso, estava sempre rolando ali de forma aromática no meu difusor esses óleos, né, para acalmar, para controlar o estresse, para fazer essa gestão emocional, ou inalação aí 4 a 5 vezes ao dia no mínimo, tá? E ainda na parte da alimentação, para quem tem a dificuldade de comer certos legumes, certas frutas, né, a gente tem o VM Complex, né, que é importante a gente manter ali, né, um número, né, de ingesta calórica adequada, de vitaminas, minerais, todos os nutrientes. Além de que o VM Complex, ele contém óleos essenciais também, que vão nos ajudar em toda a questão de energia. Como a dieta que eu fiz, eu optei em reduzir bastante o nível de açúcar, incluindo frutas, tá? Então, eu suplementei bastante com o VM Complex. Próximo pilar, né, que até o Rodrigo depois vai falar mais a fundo pra gente, mas que é fundamental, é a parte da atividade física, os exercícios físicos, né? Então, tirar a bunda do sofá mesmo, ir lá se mexer, mas e a vontade para fazer isso? Uma pessoa que sempre foi obesa, sobrepeso, nunca fez nada desde criança. Eu tentava de tudo para matar a educação física na escola. Eu conseguia ficar em recuperação em educação física na escola, porque realmente eu não gostava e eu cresci sem gostar de atividade física. Que pena que eu descobri isso tarde, mas antes tarde do que nunca, hoje eu adoro. Mas eu adoro porque eu tive esse impacto, né, que de forma muito positiva que os óleos essenciais trouxeram, né? Essa consciência, essa conexão que os óleos essenciais fazem e nos traz a descobrir coisas, né? E até a gente perceber coisas que a gente podia fazer que a gente nunca fez antes. Então, foi um outro desafio para mim aí no início, mas o que me ajudou muito aqui a sair dessa vida sedentária foi um óleo essencial básico, simples, somente ele, Peppermint. Peppermint, ele é incrível, que ele revigora, o que ele dá energia, disposição, ele melhora a respiração, ele te dá ânimo. Então, o meu dia, ele já começa, né? A primeira coisa que eu faço no dia já é a inalação do Peppermint. Então, logo ao levantar, eu já tenho ele do lado da minha cama, passo uma gotinha nos pulsos, faço inalação. Aí já levanto, tomo a minha aguinha ali com grapefruit, com lemon, tomo o café da manhã, inalo o peppermint de novo. Às vezes eu até misturo o peppermint ali com a tangerina, ou peppermint com wild orange, né? Auxilia muito na motivação, na criatividade, enfim. E aí eu já vou para academia, vou fazer uma caminhada, vou fazer um exercício, uma atividade física, partir para ação mesmo, né? E durante a atividade física também, eu sempre tenho aqui, né, na minha garrafinha, óleos essenciais. Peppermint, não falta, e a tangerina, né? Algumas vezes hoje, quando eu comi um pouco a mais no dia anterior, saí um pouco do meu plano, né? Comi um churrasco, alguma coisa assim, aí eu já pego o Metapower também, é o dia inteiro Metapower, né? Durante a atividade lá na academia e em casa também, eu vou tomando essa água durante o dia para compensar, tá? Mas para a parte dos exercícios, assim, que eu sou movida a peppermint, né? Não só para os exercícios, mas também para trabalhar, para desenvolver tudo que eu preciso durante o dia. O próximo pilar, gente, é o do descanso, do controle do estresse. Então, esse é um outro pilar que é muito importante. Gente, o sono da gente é tão importante quanto ali cuidar da alimentação, quanto se exercitar, né? Se não for um dos mais importantes, uma noite de sono daquelas bem repousante, né? São as noites que vão te ajudar a revigorar, que vão ajudar o organismo a resetar tudo, diminuir o nível do cortisol, melhorar a produção dos hormônios, favorecer o metabolismo também, né? E com isso vai favorecer bastante todos os outros esforços que a gente faz ali durante o dia, né? Então, ele vai melhorar o metabolismo da gente e uma noite de sono bem dormida também, como melhora o metabolismo e tudo, vai ajudar sim e muito no emagrecimento, tá? Pois se eu tô cansada, não dormir bem, o meu corpo vai estar cansado no outro dia, eu vou ter gerado muito estresse,
a minha mente vai estar cansada, eu vou ter menos condições físicas, orgânicas adequadas, né? E o meu metabolismo não vai funcionar de uma forma, né, mais acelerada. Ele, consequentemente, ele vai estar mais lento, tá? Então, para isso, né, para a gestão do estresse, para o descanso, Frank Sense, tá? Então, assim, ó, da metade da tarde, ali 4, 5 horas, eu já começo a fazer uso do frankincense, né? Eu faço uso dele aromático mesmo, às vezes até nos pulsos, nos pontos de pulsação, porque ele me ajuda também a ter foco, é um momento também que muitas vezes eu começo reunião com a equipe, e aí já vem também fome, esse aí mesmo que eu uso, frankincense touch, né? Hoje eu até tô com o meu aqui, ó, o douradinho, aquele edição especial que foi envasado já na fábrica aqui em Joinville, mas ele me ajuda também na questão lá de fome, porque final da tarde já vai dando aquela fome também, uma certa ansiedade, e aí o frankincense já está me ajudando tudo nisso, né? A ter foco em mim, a reconectar para as minhas metas, para os meus interesses, para os meus desejos internos. Então, ele traz também à tona toda a minha força de vontade. É um bem-estar que esse óleo essencial promove, assim, que, nossa, eu tenho muitas histórias para contar sobre o frankincense, mas vou me atentar só nisso, né? A manter a calma sem igual. Não tem coisa igual, tá? Mas para o final da tarde, daí 17 horas, 18 horas é a hora que eu me alimento também, que eu faço, né, o café da tarde. Daí, nessa hora, já faço a ingestão também daqueles óleos essenciais que eu falei para vocês, que eu faço antes das principais refeições. Antes de dormir também, ali, quando o corpo já está mais tranquilo, eu faço uso, isso eu incluí na minha rotina no ano passado, quando chegou para nós, que foi o colágeno Advantage, né, o Meta Power. Então é sagrado o meu colágeno também, logo após ali o jantar. E à noite, o que que rola aqui em casa? Lavanda, tangerina, brief, o frankincense, o balance, né? Isso fica toda noite ali no difusor para eu ter essa noite de sono repousante, né? Mais reconfortante. E essas misturas eu vou fazendo aleatoriamente, sabe? Eu não tenho uma mistura que, bota a lavanda, a tangerina, bota o balance com o frankincense. Não, eu tenho esses óleos, né, que são os basicões, assim, que é o que funciona para mim, é o que eu gosto de usar sempre desde o início, tá? E eu vou fazendo as misturas aleatoriamente ali, conforme o que a minha intuição for me mandando, né? Então, são 6 pilares que a gente tem, né, desse estilo de vida, que é do Terra, nos ensina ali também, né, como agregar os óleos essenciais, mas o que eu foquei para a questão de emagrecimento, cuidados com o corpo, tá, para o tema de hoje, são esses principais, né, pilares, que já dão um norte, uma direção para a gente do que fazer, como seguir, como se cuidar, né? É o norte mesmo para esse processo de cuidado com o corpo e emagrecimento. E após todas as refeições também, né, que eu faço sempre a ingestão de um chá morninho, não com aquela água quente, que a gente sabe que o óleo é essencial, né, com água muito quente, como ele é um composto volátil, né, ele se dispersa ali, se perde, eu não vou ter os benefícios. Então, com uma água morna, sempre vou fazer um chazinho, com On Guard. Agora aqui, talvez, vocês perguntam por que On Guard, se ela está falando em emagrecimento. Gente, porque quando eu comecei e deu certo e eu segui assim, eu comprei também, o Gil falou ali que se cadastrou com o kit aquele de quase 3 mil, que era na época, né, o Profession. Eu me cadastrei com ele também. Não vinha, né, os óleos essenciais ali como... Não vinha o Smart Sass na época ali, tá? Mas eu tinha o On Guard. O On Guard, o que que tem? Que tem no Meta Power também. Tem o cravo, tem a canela, tem a laranja, tem o Wild Orange, se não me, o Wild Orange, a laranja, tem o lemon, se eu não me engano, tá? Mas, principalmente, o que que eu queria aqui do On Guard? O cravo e a canela, porque eles aumentam o metabolismo. Além de ajudar na questão da imunidade, eles também vão promover uma melhora do meu metabolismo, porque cravo e canela, né, eles são termogênicos.
e também favorece a digestão. Então, como eu tinha um OnGuard, eu usava, né? Hoje, quem tem MetaPower, por favor, já coloca o MetaPower, né? Colocava a copaíba também nesse chá, uma gota de OnGuard, uma gota de copaíba, porque a copaíba, ela é um antioxidante, né? E também é um protetor cardiovascular, né? Ajuda em toda a questão do coração, da saúde, né? Cardiovascular. E também ele tem um poder alto de desinflamar as células do organismo, né? Então, né? Ó, todo mundo precisa. Eu digo, copaíba é vida, né? Como antioxidante, mas como eu precisava muito também do poder, né, desse chá após a alimentação para me auxiliar a desinflamar o organismo, né, eu fazia o chazinho ali com ongar de copaíba. E se o intestino fica lento, por exemplo, né, às vezes a gente está num plano alimentar, diminui alguma quantidade de fibra, alguma coisa, hoje tem para a gente acrescentar o Fiber Up, excelente, né? Pode acrescentar aqui, após o almoço, após o café da manhã, mas também óleos essenciais como o peppermint e o zengeste ajudam bastante, né? O peppermint a gente sabe, né? Tem vários estudos científicos aí que mostram que ele age diretamente ali na nossa microbiota, né? Favorecendo os micro-organismos intestinais, né? As bactérias favoráveis para o melhor funcionamento do intestino. Então, peppermint também dá para adicionar aí nesse chazinho com Metapower, com copaíba, o zengeste, né? Então, vocês perceberam, né? Essa foi a minha rotina, e é a minha rotina ainda, né? E vai ser ao longo da minha vida, tá? Claro, tem outros óleos essenciais que eu faço uso, mas vocês viram que nessa rotina aqui são óleos essenciais que são básicos, né? Como o Gil falou disso no início, né? E é basicamente o que a gente tem ali nos kits, né? Que são mais econômicos, nos kits que a gente sugere que as pessoas comecem, é o básico mesmo que faz a diferença. Eu concordo plenamente em grau, número e gênero aí com o Gil, né? O que impacta a vida da gente. Então, eu mantenho isso até hoje, né? Eu acho que o simples, o básico funciona, né? Então, claro que aí com o tempo fui acrescentando. Hoje eu tenho o MetaPower também, acrescentei o colágeno do MetaPower. Hoje acrescentei, agora a gente tem o Beauty Power, né? Já acrescentei também esse colágeno, né? E é isso aí, gente, do emagrecimento, né? Porque para quem tem problema realmente, né, com obesidade, com sobrepeso, é mais difícil do que aquela coisa de... Quando está no processo de emagrecimento, é bem mais difícil, né? É mais, como que eu vou falar para vocês, é mais desafiador o dia a dia do que a gente manter o equilíbrio. Depois que eu emagreci, manter o equilíbrio é uma questão de hábitos, né? E durante esse processo, eu digo, o processo é legal, o processo é super bacana, porque eu vou adquirindo hábitos melhores, né? E com os óleos essenciais passa a ser bem mais fácil, mais tranquilo. Eu já tentei diversas vezes dietas. Eu me formei em nutrição para ver se eu emagrecia. A minha primeira faculdade foi em nutrição, tá? Mas quando a gente entende que o emagrecimento está na cabeça da gente, que a gente come por compulsão, né? A gente aprende que o emagrecimento não é só tu tomar alguma coisa, esperar a fórmula mágica. A gente entende também que não é só um óleo essencial que eu vou fazer injeção ali de uma gota, ficar parada sem fazer nada, né? Então é uma mudança realmente do estilo de vida, obesidade, sobrepeso, né? Para ser tratado como uma doença crônica, é para sempre, né? Cuidar das emoções é muito importante para não haver essa fome, comer por compulsão, né? Às vezes acontecem coisas que saem da nossa rotina, coisas que a gente não pode controlar, né? Diversas situações emocionais vão acontecer ao nosso redor durante esse processo de emagrecimento ou na manutenção. E se a gente conseguir, né? E com o suporte dos óleos essenciais, a gente vai conseguir, é isso, né? Controlar os nossos sentimentos, controlar as nossas emoções, né? Porque controlar tudo que está na nossa volta, a gente não vai conseguir. Mas com o apoio dos óleos essenciais nesse processo, né, a gente vai se controlar melhor,
A gente vai ter mais controle sobre como agir em determinada situação, como nos sentimos, e não aquela coisa que eu fazia antes, era estar me recompensando com comida. Ai, coitadinha, tá sofrendo. Ai, aconteceu isso comigo, vou comer. Então, os óleos essenciais vão entrar aí, né? E vai ser um vício bom, um vício do bem, né? É uma troca. Eu até, não sei se eu tô com tempo ainda, Gil. Tem uns 5 minutinhos ainda, 6 minutinhos. Tá, eu vou compartilhar aqui com você, só deixa eu abrir quando eu comecei com o do Terra. Deixa eu abrir aqui meu Keynote, compartilhar tela. Eu não consigo compartilhar. O Peraí, Será peraí que que eu te eu... mandar pelo WhatsApp, tu compartilha? Não, peraí que eu vou habilitar aqui, Tá, ok. rapidinho. Pronto, pode tentar aí. Vamos lá, então. Eu até dou risada quando eu vejo, mas adoro olhar isso. Aqui, ó, essa primeira foto. Foi quando em seguida que eu comecei do Terra, eu me cadastrei na do Terra em 2019, né? Comecei a utilizar os óleos essenciais em julho ali de 2019. Aqui, 2020, eu ainda estava fazendo uma apresentação na frente de uma farmácia, botei ali dos óleos essenciais. Então, eu em 2020, aqui do lado, já escovando os dentes, olhando o espelho. E em 2021, tá? Ó, não foi da noite pro dia mesmo, né? Não existiu fórmula mágica. Aqui, nessa outra foto aqui que eu tô de camiseta, uma regata colorida. Foi 2020, lá em Manaus, quando eu fui fazer algumas classes, alguns eventos do Clube Diamond com a minha equipe. E essa aqui do lado já, alguns quilos, 30 quilos menos, tá? Nesse ano ainda foi essa foto. Aqui eu com o Matt, e em 2019, na primeira convenção aqui da Doterra, e depois em 2021, numa viagem de incentivo lá na Bahia, na Praia do Forte. Já tinha emagrecido bastante também. Aqui, com os maus hábitos ainda, né? Tudo era motivo para um champanhezinho e as escolhas erradas, mas ok, né? Hoje tem o equilíbrio para tudo. Aprendi isso com os óleos essenciais. E aqui já com a minha garrafinha de óleos essenciais abraçada nela na academia. Nesse ano também, essa aqui foi 2019 e 2024. E aqui, ó, em 2020, também essa foto eu de moletom, ó, fazendo a apresentação dos óleos essenciais para alguém, compartilhando uma gota. E aqui também com o Paulo, ó, em 2021 também na viagem de incentivo. Então, tá aí, gente. Esse foi meu processo, tá? E eu consegui isso sim por causa dos óleos essenciais, tá? E eu mantenho isso hoje com toda essa rotina aqui igual, tá? Como eu falei para vocês desde que eu comecei. Não dá para parar. É isso aí, Gil. Passo para ti. Não sei se vai ter perguntas, alguma coisa, fico à disposição. Vanessa, sensacional. Eu adoro essas histórias assim, porque a gente vê tudo que a gente fala se concretizando, né? Isso é muito real. Eu queria te fazer uma pergunta, e no sentido seguinte: o que que esse processo todo te ajudou a chegar no Diamond, né? Porque ou foi a sua vontade de chegar a Diamond que fomentou esse processo todo? Como é que foi esse processo aí para você? É a autoconfiança, é o descobrimento. Como eu falei, a Doterra é uma linha do tempo na minha vida, antes da Doterra e depois. Eu nunca tinha trabalhado com marketing de relacionamento, eu não sabia nem o que que era, né? Mas eu comecei a usar os óleos essenciais, eu fui tão impactada e eu comecei a me sentir melhor depois disso e comecei a falar para as pessoas, comecei a fazer um negócio da Doterra. Só que eu ainda no início ali, vou te dizer, 2019, 2020, como eu tô com esse óleo na mão aqui, não tinha muita crença em mim. Nossa, eu queria ser silver. Digo, se eu chegar no silver, tá bom, eu não preciso de mais nada nessa vida. Eu só quero ser o silver.
Caramba, e eu me cadastrei na do Terra em 2019, em julho. Em março de 2021, eu cheguei no Silver. Só que quando eu cheguei no Silver, eu já estava nesse processo. E eu já estava mudando a minha mentalidade, né? E eu já tinha também emagrecido alguns quilos, assim, né? E eu digo, nossa, estou mudando várias coisas na minha vida, no meu corpo, o meu relacionamento em casa, sabe? O meu relacionamento com as pessoas. Então, se eu cheguei até aqui, eu acho que eu consigo mais, eu posso melhorar. Então, é a percepção que a gente tem da gente, sabe? Eu tinha uma percepção errada em mim, na verdade, eu não sabia a força e o poder que eu, que eu tenho, né? Eu posso desenvolver mais. E aí, Gil, em junho de 2020, sem planejar nada, aconteceu o Gold. Só fazendo o básico que eu faço, compartilhar, era todos os dias aquela constância. Mas ainda ali, quando eu cheguei no Silver, né, era aquela coisa, eu digo, eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Também eu preciso me especializar mais. Porque eu falava as coisas, mas parecia que eu não tinha muito a crença, ou a minha imagem talvez não passasse aquela crença para as pessoas. Que, tipo, a minha cara aqui, tipo, eu não me arrumava ainda, não me maquiava, porque talvez a minha outra profissão, né, fez isso. Eu estava bem descontente com o que eu fazia, eu estava bem triste, né, como o meu pai, o melhor, dizendo, não, tu estava na capa da gaita, a gente fala aqui no Rio Grande do Sul. Então, aí tu passa a te arrumar mais, tu passa a gostar mais de ti, né? E isso tudo tu começa a passar para as pessoas e essa crença que tu tem muito no que tu faz em ti. E aí tudo acontece. Tipo, o meu Gold foi sem planejar. E um ano depois, né, eu já sabia que eu podia muito mais. E aí, tipo, eu cheguei no diamante, foi em março de 2021. Ali, naquele mês ainda pulei o Platinum. Digo, nossa, o que eu fiz até agora é incrível. E é isso que eu quero passar, sabe, para cada pessoa em que eu possa impactar, não só pelos óleos essenciais também, mas também por descobrirem o poder, né, em que tem dentro da gente, de avançar, de melhorar de vida. Hoje eu tenho uma liberdade, eu não trabalho mais onde eu trabalhava, eu só trabalho com do terra. Eu tenho uma liberdade de tempo, eu tenho uma liberdade de estar em qualquer lugar fazendo o que eu faço e, tipo, uma liberdade financeira também, né, em que o meu trabalho já provém que é extraordinário, sabe? E a gente Muito tem que falar legal. isso para outras pessoas. Muito legal. E eu perguntei isso para você porque a gente sempre fala, né, do slogan da Doterra, né? Use, compartilhe, ensine, né? Eu acho que as pessoas que pulam a questão do usar, eu vejo pessoas que, por exemplo, compram um kit, pegam o kit e vão vender os óleos, né? Não dá certo. Porque tá naquela questão mesmo financeira, a gente até entende isso, mas para futuro do negócio, não tem como você fazer isso, né? Você precisa ser um produto do produto, cara. Você precisa usar e você precisa realmente perceber, né? Virar aquela chavinha dentro de você que o que você tem na mão realmente pode te ajudar nos processos, nas lutas, né? Que cada um vai ter que travar contra você mesmo, né? Ao longo do tempo para mudar de vida financeira, mudar de corpo, mudar de mente, é tudo isso mesmo. Mas assim, Vanessa, eu Exatamente. queria agradecer profundamente o seu toque. É exatamente isso que a gente espera, né? Uma conversa, uma coisa leve, gostosa. E assim, parabéns por toda a sua evolução. Não te conhecia pessoalmente, agora a gente já se conhece. E espero que futuramente também você esteja com a gente em outros eventos, tá bom? Já está convidada. Obrigada. E é isso. Então vamos continuar. Você só descompartilha para mim a tela, por Claro. favor. Gil, posso fazer uma pergunta para a Vanessa? Claro. Fala aí, Rodrigão. Fala, Van, tudo bom? Obrigado aí Oi, tudo? pelo seu compartilhar. E aí me surgiu uma dúvida aqui, que você falou, tava escutando aqui, né, o seu tema e tudo. Na parte do chá, por exemplo, eu adoro chá, mas vamos dizer que a pessoa não goste. Para poder substituir o chá para botar os óleos na cápsula e tomar, ao invés de fazer com chá? Sim, na cápsula, na água. É que eu tenho essa.
esse hábito desde muito novinha de tomar chá depois das refeições. Isso eu aprendi com Sim, a minha avó e aí eu faço chazinho, mas água. Um copo de mais água água também, né? na Show. cápsula ou no própolis, né? Tem gente que usa bastante própolis para ingerir óleos essenciais. Mel também, né? O pessoal gosta às vezes de colocar numa colherzinha de mel também, né? Isso, no mel, mas como eu estava no processo de emagrecimento, eu cortei o açúcar, aí eu tirei o mel. Chimarrão também é bom. Ah, chimarrão fica bom, fica uma delícia. Adoro o lemongrass no chimarrão. Uma Eu das também coisas gosto bastante. Gosto muito do peppermint. uma das coisas legais que eu aprendi, porque eu tenho me desenvolvido muito na questão da gastronomia, né, da culinária com os óleos essenciais. E uma das coisas mais legais que eu aprendi a fazer foi o azeite aromático, né? Porque o azeite, você pode tomar o azeite, né? O Uhum. Rodrigo falou do mel, né? Você pode fazer o azeite aromático da forma que você quiser, até com frankincense eu tenho feito. E tomar o azeite, porque o azeite também é uma gordura muito boa, né? Para Deixa poder. eu até uma coisa que é importante, que eu aprendi isso aí na profissão de farmacêutica. O óleo essencial, quando ele está emulsificado, por exemplo, com azeite, e a gente faz a ingestão, a gente vai ter uma melhor absorção do óleo essencial. Tipo, esses óleos essenciais que a Doterra já tem em cápsula, vocês observam, todos têm um óleo vegetal, eles estão emulsificados. Então, se emulsificar antes, na hora de fazer a cápsula, dá para emulsificar com azeite, com óleo de coco, pode também, só não vai ter nenhum interesse nutricional o óleo de coco, mas emulsifica Sim, também. Então, azeite é excelente. show. Bom Isso demais, aí. obrigado. Beleza, então. Obrigado, Vanessa. Obrigadão, Valeu. viu? Até a próxima. Tchau, tchau.